assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele está meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Sean, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Sean carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Sean pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais.
Quando Hank descobre o que Sean está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Sean de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria, a prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga só a beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha.
Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido, que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído, e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele tá meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Sean, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Sean carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Sean pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos.
Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Sean está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Sean de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria, a prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga sua beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior.
Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele está meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Sean, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Sean carrega algo maior,
a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Sean pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Sean está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Sean de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria, a prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga sua beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo.
A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído, e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele está meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado.
A história abre mostrando Shan, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Shan carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Shan pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Shan era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Shan está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Shan de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria, a prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga a sua beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada
quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido, que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído, e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele está meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios.
E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailane também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Shan, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Shan carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Shan pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Shan era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Shan está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Shan de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailane, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria, a prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga só a beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailane tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez.
Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido, que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído, e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele está meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa: o avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou. Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano.
O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Sean, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Sean carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Sean pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Sean está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Sean de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria. A prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga só a beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes, pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa
e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria Terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailani, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Tudo começa com Sean, um adolescente que herdou do avô uma paixão por grandes explorações e segredos escondidos pelo mundo. Ele tá meio perdido na vida, sente falta do avô aventureiro, mas ainda acredita que existem lugares mágicos esperando para serem descobertos. Até que um dia ele capta um sinal de rádio estranho, cheio de códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa escondido dentro daquelas mensagens. E adivinha, esse código aponta justamente para uma ilha misteriosa no meio do nada. Um lugar que não aparece nos mapas e que, na verdade, só existe nas lendas. O problema é que Sean não pode simplesmente arrumar uma mochila e ir embora sozinho. Ele mora com a mãe e o padrasto, Hank, interpretado pelo The Rock, aquele grandão cheio de músculos, mas com um coração enorme. O relacionamento deles não é exatamente perfeito, porque Sean não aceita fácil a ideia de Hank ser parte da vida dele. Só que Hank, mesmo tentando conquistar o garoto, percebe a importância daquele sinal misterioso. Então, em vez de barrar a ideia, ele faz algo inesperado. Decide ajudar Sean nessa busca. E assim começa a aventura dos dois. Eles viajam até uma ilha distante, mas para chegar lá, precisam de alguém que conheça os mares. É aí que entra um piloto meio atrapalhado, mas engraçadíssimo, chamado Gabato, e a filha dele, Kailani, que já de cara chama a atenção de Sean. Eles topam guiar os dois até o tal lugar misterioso, mas o que parecia só uma viagem maluca acaba virando uma aventura gigantesca quando eles realmente encontram a ilha. E não é uma ilha qualquer, é um mundo invertido, cheio de criaturas gigantes e outras minúsculas, plantas que parecem mágicas e paisagens de tirar o fôlego. Imagina uma borboleta do tamanho de um carro, ou então um elefante que cabe na palma da mão. Pois é, esse tipo de coisa acontece por lá. A cada passo que eles dão, a ilha mostra mais mistérios. Só que junto das maravilhas também existem perigos enormes, como lagartos gigantes, abelhas que podem carregar pessoas voando e até vulcões prestes a entrar em erupção. Ou seja, se por um lado Sean fica maravilhado em pisar num lugar que parecia só lenda, por outro eles têm que lutar pela sobrevivência o tempo todo. No meio dessa confusão, aparece uma surpresa. O avô de Sean, Alexander, que estava desaparecido há anos e é justamente o responsável pelo sinal que Sean captou.
Ele realmente estava vivendo naquela ilha, explorando cada canto, mas agora também precisa da ajuda do grupo para sair dali, porque a ilha está afundando aos poucos. O tempo começa a correr contra eles, e cada minuto se torna uma corrida desesperada para encontrar um jeito de escapar, antes que tudo seja engolido pelo oceano. O mais legal é que no meio dessa correria, a relação entre Sean e Hank muda completamente. O garoto passa a enxergar que o padrasto não está ali só para atrapalhar, mas sim para proteger, ensinar e até se arriscar pela vida dele. É como se, além da aventura externa, também rolasse uma aventura dentro da família, onde confiança e união se tornam as verdadeiras chaves para vencer os desafios. E claro, não dá para esquecer da parte engraçada. Gabato vive se metendo em enrascadas, faz piadas até nas horas mais tensas, e a relação dele com a filha Kailani também mostra que ser pai é estar presente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. No fim, cada personagem tem um papel importante, seja enfrentando os perigos da ilha, seja aprendendo a valorizar quem está ao lado. A história abre mostrando Sean, aquele garoto cheio de energia, mas também cheio de problemas. Ele não é um adolescente fácil de lidar, sabe? Vive de cara fechada, é teimoso e não aceita muito bem a ideia de ter Hank como padrasto. A mãe dele, Liz, só quer que os dois se deem bem, mas parece missão impossível. Só que, por trás desse jeito rebelde, Sean carrega algo maior, a paixão por mistérios e explorações, herdada do avô Alexander. É como se dentro dele tivesse essa chama, que não se apaga, essa vontade de descobrir o que existe além do óbvio. Um dia, enquanto mexia em uns equipamentos de rádio, Sean pega um sinal estranho. Não é uma simples mensagem, é quase como um enigma escondido dentro de sons e códigos. Para qualquer pessoa, aquilo não passaria de barulho, mas para Sean era um mapa secreto escondido no código. O que esse mapa revela? A localização de uma ilha que, teoricamente, não deveria existir. Uma ilha misteriosa que aparece em lendas, mas nunca em mapas oficiais. Quando Hank descobre o que Sean está fazendo, o garoto já está obcecado. Ele tem certeza de que o avô está vivo e que foi ele quem enviou a mensagem. Hank poderia simplesmente proibir Sean de seguir com essa maluquice, mas em vez disso, ele faz diferente. Ele vê no garoto a necessidade de se agarrar a algo maior e resolve se aproximar ajudando. É aí que rola a primeira grande virada. O padrasto e o enteado decidem embarcar juntos nessa aventura. Eles arrumam as malas e seguem para o local indicado, que fica numa região bem distante, quase inexplorada. Só que não dá para chegar lá de qualquer jeito. Eles precisam de alguém que conheça o mar e que esteja disposto a levá-los até o ponto exato. É aí que entram duas figuras que roubam a cena. Gabato, um piloto de helicóptero todo estabanado e atrapalhado, mas que tem um coração enorme, e a filha dele, Kailani, que além de esperta e corajosa, logo chama a atenção de Sean. Depois de muita conversa e negociação, eles topam a missão. Só que o helicóptero que deveria levar o grupo até a área é bem simples, quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, eles seguem em viagem, enfrentando ventos fortes e uma tempestade sinistra no meio do oceano. A cada segundo dentro daquele helicóptero, a tensão aumenta. Parece que a qualquer momento tudo vai dar errado. E não dá outra. A tempestade os engole. O helicóptero perde o controle, os trovões iluminam o céu como se fosse um aviso de que eles não deveriam estar ali. E de repente, o grupo despenca em direção ao oceano. É aquele momento em que você prende a respiração junto com os personagens, sem saber se eles vão sobreviver à queda. Mas, em vez de se afogarem, eles são jogados para dentro de um lugar inesperado, a tal ilha misteriosa. E quando acordam, percebem que não é um lugar comum. Logo de cara, eles veem paisagens absurdas, uma vegetação enorme, sons estranhos vindos de todos os lados e criaturas que não seguem nenhuma lógica. É como se tivessem caído dentro de um mundo paralelo, onde tudo é exagerado e diferente do normal. O choque é imediato. Sean, claro, fica maravilhado. Era tudo o que ele queria. A prova viva de que as lendas eram reais. Hank, por outro lado, já liga o modo protetor. Ele não enxerga sua beleza do lugar, mas também os perigos que podem estar escondidos. Gabato, como sempre, solta suas piadinhas mesmo em meio ao caos. E Kailani tenta manter a calma, mostrando que é muito mais madura que o pai. Logo que o grupo percebe onde está, a ilha já deixa claro que não é lugar para qualquer turista de férias. Sean mal consegue acreditar no que vê. Árvores gigantescas, frutas enormes,
pássaros que mais parecem dinossauros e até borboletas do tamanho de cachorros correndo pelo ar. Ele quer sair explorando de imediato, correndo para cada canto, tentando descobrir todos os segredos. Mas Hank, claro, está na função pai protetor, segurando o garoto e lembrando que eles precisam ficar juntos. Ele sabe que a beleza da ilha é perigosa e que qualquer passo em falso pode ser fatal. Enquanto exploram, eles percebem que a ilha está viva de uma maneira estranha. Sons misteriosos vêm de todos os lados, como se a própria terra estivesse observando cada movimento deles. Até Gabato, que normalmente ri de tudo e solta piadas, começa a ficar nervoso. A tensão aumenta quando eles encontram criaturas estranhas pela primeira vez. Uma delas é um lagarto gigante, com dentes enormes e olhos que parecem acompanhar cada passo do grupo. Sean, empolgado, quer chegar perto, mas Hank imediatamente o segura. É nesse momento que o adolescente percebe que, embora a aventura seja emocionante, também é muito mais perigosa do que ele imaginava. A situação fica ainda mais complicada quando descobrem que a ilha possui territórios diferentes, alguns aparentemente tranquilos, outros totalmente selvagens. Num deles, o grupo se depara com um rio turbulento e cheio de correntes traiçoeiras. Enquanto tentam atravessá-lo, percebem que a ilha não vai deixá-los ir tão facilmente. As pedras escorregadias, a força da água e as plantas quase que vivas dificultam cada passo. A sensação é de que o lugar está testando a coragem deles a cada instante. No meio dessa confusão, Sean encontra pistas sobre o avô. Objetos estranhos espalhados pela ilha e notas deixadas em pontos estratégicos fazem o garoto acreditar que Alexander ainda está vivo e, mais importante, que ele está tentando guiar o neto para um objetivo maior. Isso dá Sean um motivo extra para não desistir, mesmo que Hank e Gabato tentem convencê-lo a esperar mais cautelosamente. Kailane, por sua vez, se mostra cada vez mais corajosa, ajudando a montar estratégias de como o grupo pode se mover sem atrair as criaturas perigosas da ilha. Um dos momentos mais tensos da parte 2 acontece quando eles se deparam com um vulcão adormecido que começa a emitir sinais de atividade. A terra treme, pedras caem e um cheiro forte de enxofre enche o ar. O grupo precisa pensar rápido. Se o vulcão entrar em erupção, todo o terreno pode ser destruído e sair será quase impossível. Esse é o ponto em que Hank mostra toda a sua coragem, liderando a equipe e protegendo Sean mesmo quando o perigo parece maior do que qualquer um deles poderia enfrentar sozinho. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.